Eu imagino que ninguém esperava que o Pablo Marçal ia ganhar de presente o bloqueio das suas redes sociais no final de semana para ostentar o fato de que antes mesmo dele virar o final de semana, as redes novas dele já estão maiores do que as redes do Boulos. Isso porque o Marçal, sim, ele fez toda essa estrutura de comunicação nas redes sociais, é um camarada que sabe articular as redes e ele criou ali, né? A gente tinha os bolsonaristas que antes eram aecistas, agora eles se tornaram os marçalistas. E os marçalistas estão com força total, porque quem compartilha o conteúdo do Pablo Marçal consegue agora, né, aparecer nas redes, consegue ficar famoso. E tem um negócio que antigamente a música falava, né? Todo mundo quer controlar o mundo, agora todo mundo quer ficar famosinho na internet, mesmo sem ter conteúdo. O cara não precisa ter conteúdo, ele simplesmente precisa compartilhar o conteúdo do Pablo Marçal, que o Pablo Marçal está fazendo muita gente ficar famosa. Essa metodologia bizarra de bloquear as redes do Pablo Marçal, mas deixar o Pablo Marçal fazer novas redes, para mim, para quem assistiu durante o final de semana, isso para mim é uma estrutura aí bem estranha, tá? Que parece até que foi combinada com o juiz, para o juiz tirar as redes do Pablo Marçal no final de semana e ele aproveitar isso para bombar. Vou pedir a Lana para colocar aqui para mim a live, porque não dá para eu concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, não estou no estúdio hoje, então vou tentar utilizar celular para poder ler os comentários, agradecer as pessoas que estão participando. E olha, o Marcos Duval, ele agora abriu uma guerra contra o Alexandre de Moraes, né? O Marcos Duval, que está no meio das investigações, obviamente ele é o pivô dessa situação no Twitter. Esse mesmo Marcos Duval, ele agora disse que o Moraes terá um fim trágico. Isso porque eles estão tentando de todas as formas emplacar a ideia de que os movimentos do 7 de setembro, do Silas Malafaia, vão dar certo e que o Alexandre de Moraes estaria acabado por causa disso. É muito importante lembrar que manifestações de rua podem até servir como justificativa para o Congresso derrubar presidente da República, como foi o caso da Dilma, mas nunca manifestações de rua são suficientes para resolver uma determinada questão política. O que derrubou a Dilma foi a necessidade de tirar a Dilma para vender nosso petróleo e essas outras coisas que aconteceram. Tem nada a ver com as manifestações de rua. As pessoas que foram para as ruas manifestar são idiotas que foram ali utilizadas pelo sistema que já estava decidido a tirar a Dilma do poder. A Dilma fez várias coisas para fazer raiva no Império e é essa raiva no Império que fez a Dilma deixar de ser presidenta por causa do golpe. Não é porque as pessoas foram para as ruas. E agora o Malafaia está tentando botar medo no Alexandre de Moraes, só que não existe uma vontade política suficiente para tirar o Alexandre de Moraes. Essa é a grande realidade. Eu fiz uma antecipação para vocês, hoje eu vou trazendo as notícias, vou agradecendo as pessoas que estão participando aqui, e eu gostaria de pedir para vocês. Rose Gutenberg tá falando que tá me achando muito. Não tô triste não, Rose. Foi um final de semana maravilhoso, passei o final de semana com a Luísa e com a Lana, foi muito bom, só que foi uma corrida total aí sem dormir. Então, nós estamos indo para a Lana visitar os familiares, estamos na estrada, não tô triste não, fiquem tranquilos. E digo até mais, tá bom demais, porque olha só, vou pedir nesse momento o importantíssimo Sapeca Xandão, porque agora a situação ela tá muito bem clara. O clamor público do evento do Silas Malafaia está sendo prejudicado pelo próprio Pablo Marçal. Antes nós tínhamos ali a necessidade dos bolsonaristas sobreviverem, dos bolsonaristas terem o malvado predileto que estava sendo o Bolsonaro. O Pablo Marçal rapou as redes do Bolsonaro, o Pablo Marçal rapou os seguidores do Bolsonaro. Então nós estamos vivendo o melhor dos mundos. Com o Pablo Marçal minando a estrutura de comunicação do bolsonarismo, qual a expectativa do Silas Malafaia realmente conseguir levar pessoas para esse ato do 7 de setembro contra o Alexandre de Moraes? Pagando. Consegue? Consegue, mas pagando. Isso é uma coisa boa, porque olha, o Silas Malafaia, se ele conseguir pessoas dispostas a irem fazer esse ato do 7 de setembro contra o Alexandre de Moraes, ele só vai conseguir isso pagando. Pagando não é manifestação. Pagando é um ato coordenado e criminoso. Então o próprio Silas Malafaia, Marcos Duval, Bolsonaro,
eles vão criando as condições para eles, aos poucos, se enforcarem cada vez mais. Os caras estão simplesmente... O Alexandre de Moraes está dando corda e os caras estão usando a corda para se enforcar. Como a tendência natural do evento do Silas Malafaia no 7 de setembro é não dar certo, por quê? As pessoas já estão com medo desses eventos. Esses eventos já deram cadeia no 8 de janeiro. O Silas Malafaia já não tem mais aquele clamor que tinha antes. O Pablo Marçal está tomando todos os bolsomínios e toda a estrutura de comunicação do bolsonarismo e do próprio Malafaia, né, que é a mesma estrutura ali de ódio. Qual que é a possibilidade da gente acreditar que nós teremos participação orgânica, aquelas pessoas que realmente estão indo para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes? E isso pega uma explicação bem interessante, tá, gente? Olha, vamos imaginar hoje o bolsonarista. O bolsonarista tem a necessidade de continuar existindo. O bolsonarista é uma... Imagine o bolsonarista como uma doença, o bolsonarista é como se fosse um câncer. Esse câncer luta no organismo para continuar existindo. Para esse câncer continuar existindo, esse câncer pode procurar um órgão da pessoa. Olha, o câncer está ali, por exemplo, no intestino. Pronto, aí o Bolsonaro está lá, né, cagando pelo nariz. Mas à medida que o câncer vai encontrando outros lugares, você pode até curar o intestino, que não adianta mais. Já no caso do bolsonarismo, a gente pode entender o bolsonarismo como um câncer que agora encontrou outro lugar para continuar sobrevivendo. Né? O micróbio que antes estava ali no Bolsonaro, que é como se fosse um corpo que está morrendo e o micróbio morre junto, agora eles encontraram o Pablo Marçal. Com o bolsonarista encontrando o Pablo Marçal, qual a necessidade do bolsonarista engajar nesses ataques contra o Alexandre de Moraes e no 7 de setembro? Vamos pensar em todas as fatias de bolsonaristas para vocês verem que o evento do Malafaia ele foi destruído, primeiramente, pela própria prisão dos criminosos do 8 de janeiro, que botou medo no bolsonarista. Muito obrigado, Ivanildo Guimarães, que chegou aqui como colaborador. Tornem-se colaboradores. Gente, hoje eu esqueci de escrever aqui o Pix. E eu escrevi no final de semana, mas esqueci de salvar. Esse aqui eu estou transmitindo diretamente do computador. Então eu vou pedir para vocês que, por favor, ajudem no pix@estopa.com.br e deixa eu ver se deu certo aqui o Pix, vamos ver. Vou tentar colocar ele no lugar aqui e já peço para vocês, quem puder ajudar aqui com o Pix, está aqui 038 761 09604. Amanhã eu já passo para o tradicional, hoje ainda a gente está na estrada, então é mais difícil um pouco para resolver as coisas. Tá aqui, agora já é possível você ajudar com o Pix também. E olha lá, gente, qual que é a possibilidade do eleitor do Bolsonaro querer continuar como eleitor do Bolsonaro se agora ele tem Marçal? Qual que é a possibilidade? É muito pequena. E outro ponto que a gente precisa considerar também, que acaba enterrando as manifestações contra o Alexandre de Moraes, é que toda a estrutura de comunicação que antes só tinha isso para falar, a estrutura de comunicação do bolsonarismo, ela estava toda tentando sobreviver. Ela não falava contra o Alexandre de Moraes e a favor do Bolsonaro. Todas essas teorias que estavam sendo trazidas, eles não estavam, os youtubers não estavam falando isso por convicção. Eles estavam falando isso para ter assunto para falar com seu gado, com seu público. Só que agora o Pablo Marçal se tornou o assunto mais falado pelas redes do próprio Bolsonaro, pelas redes do Silas Malafaia. Então agora tendo outro assunto, que é um assunto mais tranquilo, porque não comete crime de ficar atacando as instituições nacionais como o STF. Quem vai querer continuar atacando o Alexandre de Moraes, sendo que falar do Pablo Marçal está dando o mesmo resultado? Então a tendência natural é que o Silas Malafaia tem que sair da tentativa de levar pessoas. O Silas Malafaia ele é muito estratégico, ele leva pessoas usando duas formas. Uma forma é a religiosa, que ele cria toda aquela ideia de que vai ser um evento religioso, e a outra forma é esse engajamento das pessoas, porque as pessoas vão ver o bolsonarismo acabar e ninguém está querendo ver o bolsonarismo acabar, dentro do bolsonarismo. Mas agora que está vindo esse malafaísmo, o marçalismo, que vai superar o malafaísmo e o bolsonarismo, a galera não precisa mais ir no 7 de setembro para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, porque a galera agora já está curtindo a ideia de um Marçal que vai ser opressor contra o Boulos. E eu, obviamente, trouxe esse tema para já partir para a questão das eleições em São Paulo. Novas pesquisas demonstram, deixa eu trazer para vocês,
da forma como estão as pesquisas, tá? Nunes e Boulos empatam e Pablo Marçal cresce na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mostra a pesquisa. Segundo o levantamento da FESP São Paulo, Pablo Marçal saiu de 11,4 para 16,8. Gente, essa pesquisa não demonstra a poderosíssima campanha feita para o Pablo Marçal pela Tabata, que foi pedir o bloqueio das suas redes sociais. No momento que a Tabata pediu o bloqueio das redes sociais do Pablo Marçal e conseguiu, aí ela gerou, né, um clamor nacional pelo Pablo Marçal. Claro que esse clamor nacional ele tem possibilidade de ir para duas direções. Uma direção é todo mundo falando mal do Pablo Marçal, as pessoas realmente acreditam que é preciso combater o Pablo Marçal como sendo o maior expoente do novo fascismo, essas coisas que estão dizendo aí. E aí um grande movimento vai lutar para evitar que o Pablo Marçal se torne prefeito de São Paulo, próximo presidente da República. Esse grande movimento vai conseguir convencer todo mundo e o Pablo Marçal vai cair nas próximas pesquisas. Existe essa possibilidade? Existe, mas ela é uma possibilidade consideravelmente remota, porque toda a direita que antes ficava orbitando o Bolsonaro, agora está orbitando o Pablo Marçal. Pessoas das igrejas, pessoas que têm influência na direita, como tanto o senador Cleitinho, como o próprio Nicolas Ferreira, que pode ser odiado pela esquerda, mas o Nicolas Ferreira foi o deputado mais votado, né, da história do Brasil. Cleitinho também, um senador extremamente votado aqui em Minas Gerais. Essas pessoas que têm uma capacidade muito grande de aliciar votos, elas já estão levando agora a ideia de que não interessa qual o seu posicionamento político, agora a questão não é ser bolsonarista, agora a questão não é ser a favor ou contra o Bolsonaro, é ser a favor da liberdade de expressão. Então já estão fazendo clamor para as pessoas de toda a direita apoiarem o Pablo Marçal. Então é uma campanha nacional. Esse juiz e a Tabata acabaram abrindo as portas para o Pablo Marçal se tornar definitivamente o cara mais falado do Brasil. Então as pesquisas que demonstram Boulos e Nunes na frente, elas não estão relacionadas aos últimos eventos. Que, né, digo, lógico, não dá pra gente estudar um evento e dar só uma possibilidade. Existe a possibilidade do Pablo Marçal cair, que é a possibilidade mais remota, eu não acredito nela, porque pro Pablo Marçal cair depois da superexposição, seria preciso levar em conta que nós teríamos aí uma sociedade extremamente instruída. Para o Pablo Marçal cair depois dos vídeos da Tabata, por exemplo, depois dos veículos de esquerda, né, trazendo o Pablo Marçal como sendo um camarada extremamente perigoso para a democracia, como dizem, eu não estou dizendo isso, tá? Quem assistiu minha live de sexta-feira sabe que eu não compactuo com o discurso da esquerda a respeito do Pablo Marçal, porque nada no discurso do Pablo Marçal leva à conclusão disso. Não estou fazendo campanha para ele, mas também não compactuo com o radicalismo contra ele. Eu acho que é uma opção da direita e não deve ser tratado como sendo um novo Bolsonaro, não tem relação nenhuma com o Bolsonaro. Mas de toda forma, esse Pablo Marçal, ele pode, o que é mais provável, crescer depois do final de semana, porque nós temos um público que não tem esse raciocínio para olhar e falar que olha o que a Tabata está falando faz sentido, olha o que o Brasil 247 está falando faz sentido. Como nós não temos um público de direita que vai olhar e vai acreditar nisso, a tendência é que o público de direita apoie o Pablo Marçal. Então a tendência é que nas pesquisas ele venha melhor. Mas aí vem a outra parte, que é o que eu falei na semana passada. A tendência natural é que o Pablo Marçal fortaleça o Boulos. Então são dois movimentos extremamente complexos que estão acontecendo nesse momento e que já dão cenário para a política de 2026. Nós temos um movimento em que o Pablo Marçal, ao atacar o Nunes, ele faz o Boulos crescer também. Mas o detalhe é que para vencer o Pablo Marçal, o Boulos tem que ter mais votos que o Pablo Marçal. O Boulos crescendo por causa... Está caindo, lógico, né, nas pesquisas, mas a tendência de foco agora em duas candidaturas é maior. Enquanto antes a gente tinha aquela ideia de uma candidatura, né, de uma votação que estava muito dispersa, as pessoas olhavam e pensavam, olha, nós temos várias opções. Na direita temos o Boulos como uma opção de esquerda, a Tabata acaba convencendo algumas pessoas que ela é uma opção de esquerda. Agora a tendência natural é a galera ir para o tudo ou nada. Então o Nunes... Se a galera indo para o tudo ou nada, que é o que parece, o Nunes tende a sumir, o Boulos tende a consolidar no segundo turno com o Pablo Marçal. Agora, se a campanha da Tabata no final de semana, né, e dos veículos de esquerda para transformar o Marçal num fascista na cabeça dos caras de direita, como se a direita se importasse com o cara ser fascista ou não, né? Mas essa campanha do final de semana, ela tem a tendência ou de crescer ou de diminuir o Pablo Marçal. Eu acredito que vai crescer porque a direita gosta exatamente de fascista, né? Natal, muito obrigado. Esse juiz já tinha se manifestado contra os abusos de poder econômico na internet.
Por isso entraram com pedido no sábado. Será que sabiam que era o juiz de plantão no sábado? Olha só, Natal, eu trouxe uma live no sábado na qual eu digo que, e peço desculpas para quem não concorda com o meu posicionamento. Na live de sábado eu falei que existe uma possibilidade muito grande de que ou a Tabata é uma pessoa completamente sem noção de que ela fez o Pablo Marçal se tornar aí o cara mais falado do Brasil, né? A Tabata pode ter feito o Pablo Marçal se tornar o cara mais falado do Brasil definitivamente, porque ela está sendo controlada pelo Pablo Marçal, ou seja, o Pablo Marçal é um cara que tem poder tão grande de controle que ele conseguiu fazer a Tabata sair do racional e ir para o emocional. Porque vejam bem, a Tabata Amaral não tem a menor condição de chegar no segundo turno. Como a Tabata não consegue chegar no segundo turno, ela só poderia utilizar esse processo eleitoral agora para aparecer. A Tabata Amaral poderia fazer, né, a campanha dela para a Prefeitura de São Paulo sem atacar ninguém, só fazendo propostas para demonstrar que ela é uma pessoa extremamente Harvard, e aí ela mostrando que ela é muito Harvard, ela poderia conquistar pessoas para apoiarem uma candidatura dela para alguma coisa lá para frente, e lá para frente conseguir a possibilidade de estar no segundo turno. Mesmo a Tabata Amaral sabendo que ela não tem a menor possibilidade de estar no segundo turno, ela está agora, né, lacrando sobre o Pablo Marçal. Isso faz ela ficar conhecida? Claro, porque os vídeos dela contra o Pablo Marçal vão ser compartilhados por toda a direita. Ela se tornou a principal combatente contra o Pablo Marçal, mas ao mesmo tempo ela possibilita que o Pablo Marçal, né, retruque os vídeos dela, que o Pablo Marçal se defenda. Então tá muito estranho. No momento que a Tabata fala uma coisa, vem toda a direita defendendo o Pablo Marçal contra o que a Tabata falou. Eu diria que tá tão estranho que parece que ou a Tabata está sendo controlada pelo Pablo Marçal, porque ela não alcança o público dele. A Tabata Amaral nunca tira um voto do Pablo Marçal. Ela pode tirar voto do Boulos, claro. Ela pode tirar voto do Nunes, claro. Se ela fizer uma super campanha, talvez ela consiga nesse espaço de tempo chegar ao segundo turno. Eu acredito difícil, mas não impossível. Então ela fazendo uma campanha para retirar o Nunes e retirar o Boulos, e uma campanha na estratégia de que eu sou a mais habilitada a combater o mal Pablo Marçal, que está sendo assim, a campanha dela está sendo nessa direção. Eu sou a pessoa mais preparada para combater o Pablo Marçal. Nessa campanha, a Tabata tenta, obviamente, tirar os votos de todo mundo, menos o Pablo Marçal, mas ela tenta um risco muito grande, que no momento que ela parte para tirar os votos de todos, menos do Pablo Marçal, dentro dos eleitores bolsonaristas, dentro dos eleitores de direita, ela faz o Marçal se transformar um deus, né, que é o cara que está incomodando a esquerda. E aí vem aqui o 12,6 e diz: seja honesto, estamos trabalhando para eleger o Marçal, mas Boulos já foi derrotado, pois é só calcular os votos da direita, Datena, Nunes e Marçal. Olha, depende, tá? Para quem acredita que todos os votos do Nunes são imediatamente do Marçal, tá errado, tá? Para quem acredita que todos os votos do Datena são imediatamente do Marçal, tá errado. A tendência é que esses votos sejam disputados. É o que a Tabata está tentando fazer. A Tabata sabe que ela não consegue. Gente, vamos pensar o seguinte. Nesse momento, a tendência natural desse momento é partiu para um combate pesado. A tendência é todos os partidos vão tentar tirar o Marçal no tapetão. Todos os partidos vão partir numa luta contra o Pablo Marçal para tentar inabilitar a candidatura dele, ganhar na justiça, vamos dizer assim. Enquanto o Pablo Marçal só vai crescendo. O Pablo Marçal só vai crescendo agora nas pesquisas, porque ele vai se tornando o cara mais habilitado para acabar com a esquerda. Como o Pablo Marçal vai demonstrando que ele é o melhor cara para acabar com a esquerda, tá todo mundo agora tentando demonstrar que é o melhor para acabar com o Marçal. A Tabata está tentando demonstrar que ela é a melhor para acabar com o Marçal, mas ela está tentando disputar num campo difícil. Então, a Tabata agora ela está focando em tirar votos do Nunes e do Datena. Não pensa você que a Tabata está tentando tirar só votos do Boulos, não, porque os votos do Boulos são os mais difíceis de serem retirados. O Marçal é muito mais frágil que o Boulos. Por quê? O Boulos tem pessoas que o admiram. O Marçal tem pessoas que votam no Marçal só para não votar no Boulos. Então o Marçal tem que tipo de voto? Voto do ódio. Aquele voto do cara que pensa, eu estou votando no Marçal para tirar o Boulos. Esse cara que está votando no Marçal para não ter perigo do Boulos mandar ele dividir o quarto com o sem teto, esse camarada vota em qualquer outro. Não apenas no Nunes. Desculpa, esse cara que está tentando tirar os votos do Nunes, né? Com medo do Boulos transformar ele no... O cara que está votando no Nunes ou no Datena, com medo do Boulos mandar ele
né, dividir a casa dele ali, colocar um sem-teto para morar na casa dele, esse cara vota em qualquer um para tirar o Boulos. Então, na hora que ele percebe a Tabata crescendo e pensa, essa menina pode tirar o Boulos, ele pode votar na Tabata também. Ou seja, é um voto anti-Boulos. Dentro de São Paulo, nós temos o voto anti-Boulos, o Marçal é neutro, agora surgiu uma outra figura. Desculpa. Temos o voto anti-Boulos, o Nunes é neutro, o Nunes é só para ser anti-Boulos, mas qualquer outro anti-Boulos serve no lugar do Nunes. E aí existe a possibilidade do Marçal agora se tornar um mega anti-Boulos. Mas se ele criar uma repugnância muito grande na cabeça das pessoas, vamos pensar aquele camarada mais moderado. Se esse cara realmente acreditar que o Marçal é um Bolsonaro, ele pode votar na Tabata. Por isso que a Tabata está fazendo essa estratégia de tentar demonstrar que ela é o anti-Marçal. Ela tentar demonstrar que ela é o anti-Boulos não é inteligente. Ela tem que mostrar agora que ela é o anti-Marçal, que é a única chance dela. Mas uma chance pequena. Então a estratégia dela é essa. Muito obrigado às pessoas que estão participando e muito obrigado, Nelsinho Diniz. Seja bem-vindo aqui como colaborador aqui no canal. Eu queria pedir para vocês, deixem aí um Sapeca Xandão, que hoje nós vamos falar mais ainda sobre o caso do Alexandre de Moraes. E peço para você deixar um like, porque o like é muito importante para a gente aumentar o alcance, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui. Carmen Lúcia destaca processo que pode implodir candidatura de Pablo Marçal. Ação movida por Aldineia Fidelix, viúva de Levi Fidelix, pode desencadear em um efeito dominó no PRTB e anular as decisões que validam a candidatura. Então, olha, estão tentando tirar o Pablo Marçal no tapetão, porque tá todo mundo morrendo de medo dele nas urnas, tá, gente? E tirar o Marçal no tapetão é uma coisa bem perigosa. Tem um assunto, obviamente, que é o assunto que todos vão usar contra o Pablo Marçal agora. Todos. Que é a questão do Pablo Marçal estar supostamente envolvido com o PCC. E para quem quiser a minha opinião a respeito de se isso dá ou não dá certo, eu vou responder vocês com uma pergunta. Deu certo para acabar com o Bolsonaro associar ele às milícias? A gente tem que entender o eleitor do Pablo Marçal como sendo a continuidade do eleitor do Bolsonaro. Para o eleitor do Bolsonaro, o cara pode ser o cara mais criminoso do mundo. O que importa é que esse cara esteja disposto a lutar contra a esquerda. Então, a campanha, qualquer campanha feita nesse momento, no sentido de demonstrar que o Pablo Marçal é criminoso, não é para diminuir os votos do Marçal. Eu imagino que exista um pouco de inteligência, um pouco de luz na cabeça tanto do Boulos, quanto do Nunes, quanto da Tabata, e acredito que eles têm certeza de que, no momento, eles não estão tentando demonstrar para o eleitor do Pablo Marçal que o Marçal é criminoso, porque o eleitor do Pablo Marçal não está nem aí para isso. O que eles estão mostrando é que eles são contra o Pablo Marçal. Agora existe uma disputa dentro de São Paulo, que é a disputa para mostrar quem é o mais contra Pablo Marçal. Olha onde chegamos, gente. Olha onde chegamos. O cara que é prefeito de São Paulo atualmente, o Boulos, que é o maior expoente, né, do progressismo dentro de São Paulo ali, porque o presidente Lula está na presidência da República, claro. Agora eles perderam completamente a personalidade. Agora a luta deles, a Tabata que está aparecendo agora, não é tão grandes coisas assim. Então para ela não é tão, digamos que, não é uma coisa que rebaixa tanto imaginar que a Tabata está nesse momento vivendo a vida dela para mostrar que ela é contra o Marçal. Mas agora, para vocês terem noção do poder de quem sabe se comunicar, o Marçal conseguiu colocar o ex-prefeito de São Paulo, o Guilherme Boulos com toda a sua história e a Tabata Amaral para se tornarem nesse momento anti-Marçal. Então aquilo que antes era o que o Lula fazia, lembrando, o Lula sempre pautou a política brasileira. Para o camarada se tornar alguma coisa importante na direita, ele tem que demonstrar para os eleitores que ele é o cara mais habilitado para falar mal do Lula. Então como que o cara se torna bom candidato para a direita, falando mal do Lula, demonstrando que ele é bom para atacar o Lula? Olha o que o Marçal conseguiu fazer. O Marçal conseguiu buscar para ele dentro dessa eleição o protagonismo a ponto de que hoje nós temos todo um trabalho da Tabata, do Boulos e do Nunes, que é todo em cima de demonstrar que eles são o mais preparado para combater o Pablo Marçal. Então ele simplesmente levou a política para ele. E claro, nós temos agora essa coisa de que
O Guilherme Boulos está na frente, absolutamente natural. É isso que eu dizia, né, há um certo tempo. Eu dizia que o Pablo Marçal ia fazer o Boulos pegar essa liderança e que o próprio Pablo Marçal seria a única chance do Boulos se tornar o prefeito de São Paulo, que agora o Boulos pode sim usar uma nova comunicação e partir para cima do Pablo Marçal e tentar, né, mostrar para o pessoal que ele é o mais habilitado. É difícil, porque é uma comunicação que ele não está treinando há muito tempo. É uma comunicação que ele vai tentar desenvolver a partir de agora. Vamos ver. Deixa eu trazer para vocês a outra notícia. Fala comigo aqui. Deixa eu agradecer. Gente, manda Pix aí. Quem puder ajudar, tá aqui. 038-761-09604. E deixa eu agradecer quem mandou Pix aqui. Muito obrigado. Clênio, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Francisca. Muito obrigado, Egídio. Muito obrigado, Margarete. Muito obrigado, Cláudio, também Erickson e Maria. Eu tô agradecendo que muitas pessoas ajudaram no final de semana. Tivemos uma live bombástica no final de semana sobre a questão dos resultados do bloqueio das redes do Pablo Marçal. Muito obrigado, Jandir. Muito obrigado, Xaraque, Leonardo, Regina. Muito obrigado, Laécio. Muito obrigado, João, Rafael e Jaqueline. Muito obrigado, José, Rosival, Anne, Gilson, Rubens, Vicente, Zenilde, Ana, que falou: você é a minha referência idônea de informação política. Gratidão. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Adriana. E muito obrigado, Vânia. Olha, gente, o Silas Malafaia, ele tá partindo pro tudo ou nada agora. E o pessoal já tá até zoando, né, que o Silas Malafaia tá fazendo agora o famoso apito de cachorro para chamar a galera pro 7 de setembro. E aqui na Fórum tem uma piada até interessante que tá aqui. Apito de cachorro, Malafaia e bolsonaristas antecipam que Brasil vai pegar fogo. Só que o 7 de setembro, para nós que estamos vivendo um momento em que as redes sociais estão virando o jogo da política muito rápido, o 7 de setembro pode ser um dia em que o Alexandre de Moraes vai aparecer rindo da cara do Silas Malafaia e do que sobrou de bolsonarismo. Porque para termos um movimento 7 de setembro, é preciso que existam bolsonaristas dispostos a irem apoiar o Silas Malafaia. Claro que o Silas Malafaia e o Bolsonaro podem organizar um evento pago, porque agora, gente, é uma questão de ou coloca dinheiro para o pessoal encher a Paulista, ou então enfrenta cadeia, porque o Silas Malafaia já está entre os próximos investigados pelo Alexandre de Moraes. Mas tem um detalhe que precisa ser considerado: colocar dinheiro direto descaracteriza de uma manifestação pacífica, espontânea e idônea para uma manipulação ali, né, usando dinheiro para tentar destruir as instituições de poder. Lembrando, a manifestação do Silas Malafaia não é uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. É uma manifestação que, na prática, é contra o poder judiciário brasileiro, porque o Alexandre de Moraes, como pessoa, ele não faz nada, né? Se o Alexandre de Moraes não fosse ministro do STF, eles não estariam aí preocupados com o Alexandre de Moraes. É o poder judiciário brasileiro que eles estão combatendo. O Malafaia indo pro tudo ou nada porque tem medo de ser preso, Marcos Duval indo pro tudo ou nada com medo de ser preso, Bolsonaro, obviamente, não poderia nem cogitar a possibilidade de aparecer nessas manifestações, porque o Bolsonaro já tem uma medida cautelar. O Bolsonaro pode ser preso, prisão preventiva a qualquer momento. Mas ele está desafiando, está falando que vai no 7 de setembro. Eu acredito que o Alexandre de Moraes possa estar dando corda para esse pessoal se enforcar. Existe essa possibilidade? Pelo motivo muito simples. Bolsonaro não pode ir. Malafaia está nas próximas investigações. Marcos Duval não pode ir porque já está sendo investigado. Mas esses caras estão chamando, estão tentando ir, estão apostando mesmo na possibilidade do STF fragilizar as investigações por causa da choradeira deles. Mas as movimentações do 7 de setembro, elas dependem de um povo brasileiro que estaria disposto a pedir ali, né, benefícios para o Malafaia e para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está sendo abandonado. Diga-se de passagem, a própria família Bolsonaro já dobrou os joelhos para o Pablo Marçal. A família Bolsonaro, na semana passada, ela estava batendo de frente com o Pablo Marçal. Quando o Pablo Marçal fez da internet, né, o efeito bomba nuclear na internet, seus vídeos espalharam para vários canais, o Pablo Marçal conseguiu fazer super esquema para que os outros
bolsonaristas, inclusive youtubers bolsonaristas, né, as pessoas que gerenciam redes sociais bolsonaristas, todas elas começaram a compartilhar conteúdos do Pablo Marçal. Quando o Carlos Bolsonaro percebeu isso, o Carlos Bolsonaro surtou, partiu ali para o desespero extremo, tentou de todas as formas frear, né, o gado saindo desesperadamente do curral bolsonarista. Carlos Bolsonaro partiu para o desespero, chamou muitos de traidores, né, criou várias teorias, só que o Pablo Marçal já tinha dado ali o docinho na boca dos bolsonaristas e o bolsonarista vai diminuindo. Como que o Silas Malafaia vai conseguir fazer o evento do 7 de setembro, derrubar o Alexandre de Moraes, sendo que os caras agora estão sem público? Como que o Silas Malafaia vai conseguir levar os bolsonaristas para o 7 de setembro, sendo que os bolsonaristas que antes eram aecistas agora estão indo para o Pablo Marçal? Até o 7 de setembro, a única coisa que o bolsonarismo o bolsonarismo no 7 de setembro já vai ser uma subdivisão do esquema do Pablo Marçal. O bolsonarismo, que era o topo do fascismo brasileiro, agora ele dobrou os joelhos para o Pablo Marçal e está lá embaixo. Então tem uma estrutura da comunicação de direita, e olha, eu sei que muitas pessoas vão me criticar por isso, mas bolsonarismo e marçaísmo não tem nada a ver, não tem nenhuma proposta do Pablo Marçal falando que vai metralhar petralha ou qualquer coisa radical. Então eu digo que não dá para dizer que o Pablo Marçal seria a continuidade do bolsonarismo, nem que o Pablo Marçal seria o fascista. Isso não dá para dizer. Mas dá para dizer que o Pablo Marçal vai dar um quartinho pro fascismo dentro do castelo dele. Então olha como é que a coisa mudou completamente. Enquanto o Bolsonaro era dono do castelo, agora o Pablo Marçal chegou, levantou a espada e falou: o castelo é meu, e apontou para um quartinho lá embaixo e falou com o Bolsonaro: esconde lá, porque você está atrapalhando, né? A única coisa que o Bolsonaro tem que fazer agora para não atrapalhar o Pablo Marçal é só dobrar os joelhos. Pronto, dobra os joelhos, mostra para o eleitor do Bolsonaro que não tem briga entre nós, esquece o Nunes, porque o Nunes vai perder, que nós vamos, né, agora é meu, né? O Pablo Marçal praticamente virou para a família Bolsonaro e falou: olha, agora é meu, esquece o resto, agora é meu, dobra o joelho, vai para o quartinho ali embaixo, que agora aqui tem outro rei. Aí conseguiu porque o bolsonarismo agora ele, né, se tornou aí uma subdivisão da estrutura de comunicação do Pablo Marçal, da estrutura política do Pablo Marçal. E para quem estava com uma ânsia de ver o bolsonarismo acabando, aí vem aquela triste realidade. O bolsonarismo não acabou por causa de um trabalho do Alexandre de Moraes. O bolsonarismo não acabou por causa do super empenho da esquerda. O bolsonarismo não acabou por causa das universidades que estão tentando demonstrar de forma coerente e lógica que o bolsonarismo não faz bem para o Brasil. O bolsonarismo acabou porque o bolsonarista encontrou outro malvado predileto para lutar com a esquerda, que é o Pablo Marçal. Então, mas acabou. Está acabando. No 7 de setembro, o Silas Malafaia conta realmente que ele vai conseguir colocar pessoas lá, só se ele pagar. Gente, pode pagar. Silas Malafaia tem 750 milhões de reais em patrimônio aproximadamente. Ele tem condição de pagar o pessoal para encher aquilo ali, tem condição de... Mas tudo que ele pagar, que ele fizer movimentação pesada demais, vira inquérito depois. E tá aí, ó. Ao desespero do que sobrou do bolsonarismo, ó. Em reunião com Flávio Bolsonaro, Tarcísio diz que Marçal precisa ser segurado. Gente, a direita desesperada, a direita bolsonarista desesperada com o Pablo Marçal. Eu não sei para vocês, faz uma enquete aí para mim, Alana. Qual que você prefere solto? Tô falando, quem você prefere que vá para cadeia, Bolsonaro ou Pablo Marçal? Só para eu saber qual que é a galera aqui, como é que tá o ânimo da galera, porque eu tô achando muito bom o Pablo Marçal acabar com o Bolsonaro, porque até então a gente tinha o Elon Musk querendo financiar o Bolsonaro para o Bolsonaro crescer. O Elon Musk financiando o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não consegue acabar, a imprensa mostra que o cara é ladrão de joias, não acontece nada. Chegou o Pablo Marçal, que no lugar de falar mal do Bolsonaro, só tomou o público do Bolsonaro para ele. O Bolsonaro acabou numa semana. Pablo Marçal aniquilou o Bolsonaro numa semana, coisa que a esquerda está tentando fazer e não consegue. Então eu particularmente, eu prefiro o Bolsonaro na cadeia do que o Pablo Marçal, né? Se o Pablo Marçal não tivesse feito isso, por exemplo, e o Bolsonaro patrocinado pelo Elon Musk aí, podendo crescer novamente. Agora o Bolsonaro vai ser protegido pelo Pablo Marçal por um tempinho, depois o Pablo Marçal entrega ele para degola,
porque o Pablo Marçal não vai ter essa influência judicial, obviamente, e nem vai bater de frente com o Poder Judiciário para salvar o Bolsonaro, tá, gente? Se tem uma coisa que o Pablo Marçal não vai fazer, é bater de frente com o Poder Judiciário para salvar o Bolsonaro. Não deixa escapatória, não. Não deixa tanto faz, não. É um ou outro. Só... Hã? Não bota tanto faz, não. Agora o cara vai ter que pensar mesmo. O que ele prefere? Você prefere o Bolsonaro preso ou Marçal preso? Hoje tem que escolher. É um dos dois. Quem que você prefere que vai preso? E olha que coisa interessante. O Pablo Marçal, ele tá não apenas desesperando o Bolsonaro, como o Pablo Marçal tá desesperando o Tarcísio. Pablo Marçal tá desesperando o Tarcísio. E agora, sem o Tarcísio tem influência sobre o gado, porque o gado tá virando o Pablo Marçal. Sem o Bolsonaro ter influência sobre o gado. Como é que vai ter evento do Silas Malafaia no 7 de setembro? Como é que os caras vão derrubar o Alexandre de Moraes? Né? A pergunta básica agora que eu faço para vocês. E se alguém souber me explicar, me explique. Como que os caras vão derrubar o Alexandre de Moraes, sendo que nem gado os caras têm mais? Os caras não têm mais os youtubers bolsonaristas. Os caras não têm mais o gado bolsonarista. Tá indo tudo pro Pablo Marçal. Como que os caras vão derrubar o Xandão? Tá aí, né? Então, Xandão, nesse momento, ele foi totalmente liberto pelo Alexandre. Desculpa, não pela justiça ou pela esquerda, mas ele foi liberto pelo Pablo Marçal, que já falou que nessa briga ele é Xandão. E o Marcos Duval tá aqui, ó, mandando mensagenzinha pro Alexandre de Moraes e passando vergonha. Você terá um fim trágico. E no meio dessa brincadeira, olha o que aconteceu. À medida em que vai cravando a impossibilidade do Bolsonaro voltar para a política, à medida em que o Bolsonaro vai ficando frágil e que vai diminuindo as possibilidades dessas palhaçadas na rua, a gente vai tendo melhora econômica. Saiu agora essa notícia. Ibovespa renova máxima histórica com disparada da Petrobras. Gente, Brasil, a economia brasileira, todas as vezes que nós temos ameaça de que nós vamos ter movimento nas ruas, que vão começar o mesmo inferno lá de 2015, 2016, a economia dá uma travada, o dólar sobe, o real cai, a bolsa cai. Assim que a gente tira essas possibilidades, como é agora, nós podemos dizer que a possibilidade dos eventos Malafaia darem certo é mínima, porque agora o evento flopou de vez, não tem gado, e Bovespa bateu novo recorde. Então a confiança no Brasil, ela é diretamente proporcional à prisão do Bolsonaro. Quando aumenta a possibilidade de prisão do Bolsonaro, quando o Bolsonaro toma um inelegível, melhora a questão econômica. E o pessoal falou aqui, faltou a opção dos dois. Olha aqui, gente, a votação foi considerável aqui, é exatamente o ponto que é o que eu sinto. 86% dos que participaram manifestaram que querem o Bolsonaro preso. Então, para nós, o Bolsonaro, nesse momento, sendo trucidado pelo Marçal, para nós é um prêmio. Pelo menos para 86% das pessoas que estão assistindo aqui, né, dos que votaram, a prisão do Bolsonaro é muito mais importante do que destruir o Pablo Marçal. Então, no momento que o Pablo Marçal acabou com o bolsonarismo, tomou os eleitores do Bolsonaro, tomou os youtubers bolsonaristas, ele presenteou a gente. Muito obrigado aqui. Zinaf, que mandou um super sticker aqui para ajudar a gente. Super sticker 22. Nesses momentos de viagem, ajuda bastante, principalmente o emocional. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, Ibovespa, subiu de 95% para... subiu 0,95% e os pontos negociados é 136,893,7 pontos. Olha, gente, só recorde na Bolsa de Valores, todos os recordes atrelados à impossibilidade do Bolsonaro voltar para a política. É praticamente importante o Bolsonaro voltar para a política. E o que o Bolsonaro está fazendo agora que o bicho pegou para o lado dele? Qual que foi a redenção do Bolsonaro? O clã Bolsonaro muda estratégia e deixa de criticar Pablo Marçal para não perder apoio. Jair Bolsonaro e seus filhos ficaram surpresos com a repercussão negativa entre seus apoiadores diante da briga pública com Marçal. Então agora, o que vai acontecer? O Bolsonaro, se ele tentar medir forças com Pablo Marçal, Bolsonaro que é inelegível, o Bolsonaro que só envergonha os bolsonaristas,
O Bolsonaro que tem agora a opção de tentar guerrear com o Pablo Marçal e perder, ou o que ele fez? Dobrou os joelhos para o Pablo Marçal e aceitou ser apenas, né, um bichinho de pelúcia nas mãos do Pablo Marçal. Esse é o triste fim do bolsonarismo. Quem achava que o bolsonarismo ia acabar com o Bolsonaro herói sendo preso, se enganou. Olha que fim humilhante. O cara imaginava que o Bolsonaro ia ser preso, ia se tornar um herói e todo mundo ia ficar gritando o Bolsonaro aí por 200 anos, contando a história de um Bolsonaro que acabou porque foi preso pelo comunismo. O bolsonarista acreditava nisso, mas não. O Bolsonaro, ele acabou pela traição do próprio bolsonarista que encontrou no Pablo Marçal uma possibilidade de continuar sem ter os problemas do Bolsonaro. Agora não é preciso mais. Olha só, o bolsonarista, e esse ponto eu gostaria de refletir com vocês. O bolsonarista, ele, quando ele vê uma foto da Michelle Bolsonaro com o maquiador, por exemplo, o bolsonarista, ele tem que explicar pro cara de esquerda que o Bolsonaro não é corno. Então imagina uma coisa, já dói a pessoa imaginar, eu sou corno, eu tenho que explicar que eu não sou corno. Agora o cara ser corno por tabela, o cara tem que explicar que a Michelle Bolsonaro não bota chifre no Bolsonaro, tem que explicar que a Michelle Bolsonaro é uma anjinha, já tá difícil. A Michelle com todos esses pulos estranhos, aquelas coisas estranhas lá que eu não concordo em ficar falando isso, sabe? Aquele negócio de corrimão do partido. Com tudo isso, o cara só passa vergonha, porque o cara se torna o corno de primeira dama. O império deles é Bolsonaro presidente. Quando o Bolsonaro aparece ali como chifrudo, o cara se torna um chifrudo paralelo. Uma vergonha a menos para ele passar. Com o Marçal ele não vai precisar passar essa vergonha. Outra vergonha básica, né, que é julgar na cara do camarada ladrão de joias. Agora o cara vai virar e falar, não, meu amigo, esquenta a cabeça não. Esquece Bolsonaro, agora nós temos Marçal. Então tudo isso o Marçal tem para oferecer para o cara de direita. Ele não precisa continuar passando vergonha por causa da Michelle Bolsonaro e as fotos com o cara do partido, com a mão ali nas nádegas dela, ou foto dela com maquiador. Isso não tem nada de Bolsonaro, mas não, agora é Marçal. Outra coisa, na hora de julgar na cara do bolsonarista, peraí, e o ladrão de joias? Não, meu amigo, agora é Marçal. Negócio de banco aí, isso é quando o cara tinha 12 anos de idade, ele só consertava computador, o cara tem desculpa pra tudo. O cara não vai ver vídeo da Tabata e acreditar no vídeo da Tabata, ele tem desculpa pra tudo. Então o Marçal, ele chegou nesse momento, entregou tudo isso pro bolsonarista, rapou o bolsonarismo, e quem achava que o bolsonarismo ia acabar por causa do Alexandre de Moraes prendendo o Bolsonaro, se enganou. Quem achava que o bolsonarismo ia acabar porque as universidades brasileiras iam conseguir produzir consciência política e o brasileiro ia perceber que estava sendo enganado, também errou. Né? E quem achava que o Bolsonaro ia acabar, né, porque o povo não ia votar mais no Bolsonaro porque o povo ia ficar bonzinho, não. Foi o Marçal que acabou. Marçal acabou com o bolsonarismo. Muito obrigado, Cidália dos Santos. E deixa eu pedir para você que não mandou Pix ainda, ajuda aqui, gente, ó, 038-761-09604. Essa é a única forma de você ajudar financeiramente o canal, porque, lógico, você pode mandar também super sticker, como fez a Cidália, você pode mandar o superchat, mas ajude financeiramente, porque como nós não estamos do lado do Pablo Marçal, nós não estamos ganhando todas as benéfices de estar do lado da direita. A gente combate o discurso do lado de lá, combate o liberalismo e para continuar combatendo é só com a ajuda de vocês. Então, fechando aqui, só para fechar esse assunto do bolsonarismo acabando. O bolsonarismo decidiu dobrar os joelhos para o Pablo Marçal porque chegaram à conclusão que é praticamente impossível, nesse momento, vencer o Pablo Marçal. Então ou o bolsonarismo vence o Pablo enfrenta o fim, ou então enfrenta o Pablo Marçal. Eles têm duas opções, ou enfrentar o fim do reinado, ou enfrentar o Pablo Marçal. Enfrentar o Pablo Marçal é ser destruído completamente. Então eles preferiram aceitar o fim do reinado. Esse bolsonarismo que vai agora para o caixa-prego, ele já dá uma condição muito maior para o Xandão botar o Bolsonaro na cadeia. E a ação no TSE que pode derrubar a candidatura de Marçal é destravada. Notícia aqui, tá, gente? Ó, Boulos se reúne com evangélicos e detona falsos profetas em São Paulo. Eu queria só dizer, Boulos, olha, ninguém detona falsos profetas, não. Falsos profetas se tornam bilionários como Edir Macedo, Silas Malafaia e assim vai. A única forma de detonar falsos profetas é proibida, que seria com bomba. A gente não pode utilizar isso aqui. Então, se você quiser detonar os falsos profetas, ofereça dinheiro para os pastores das pequenas igrejas apoiarem sua campanha. Você tem que ter mais dinheiro que os pastor grandão. E mais notícias aqui para vocês.
Olha, as queimadas, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das queimadas, que é muito importante, né, entrar nesse ponto. As queimadas estão sendo promovidas ao redor de todo o Brasil e quem ainda não entendeu que as queimadas são sim uma continuidade da cultura implementada pelo bolsonarismo, é porque as pessoas, né, estão forçando a barra para achar que a queimada é uma coisa imediata. Não. No momento em que o Temer se tornou presidente aqui do Brasil, ainda interino, antes da Dilma sofrer o golpe, já começaram a incentivar a ideia de que a preservação ambiental é contra o desenvolvimento econômico. Foram aos poucos trazendo essa ideia de que a preservação ambiental é contra o desenvolvimento econômico. No momento que o Bolsonaro começou a apoiar as queimadas no Brasil, nós tivemos um posicionamento perigosíssimo, ideológico da polícia militar, da polícia ambiental, no sentido de não brigar contra as queimadas. Então vamos dividir o mundo entre, né, o Brasil, a cultura do Brasil entre antes do Bolsonaro e depois do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro, a polícia se via obrigada, no sentido de, começou uma queimada, vai lá combater essa queimada, vai achar quem foi, vamos investigar, vamos colocar o cara que botou fogo na cadeia, o dono do local que está queimando vai ter que responder um processo, porque a tendência é que o cara queime para ele se beneficiar. O bolsonarismo trouxe essa cultura de queimada, porque como o Bolsonaro e o Temer, né, trabalharam na cabeça das pessoas essa ideia de que queimar não é problema, revertendo inclusive a percepção a respeito da questão do aquecimento global, lembrando que o Eduardo Bolsonaro apareceu no lugar que tem neve, falando que não tem aquecimento global nada. Todo esse trabalho criou uma cultura diferente. Hoje, quando você liga para o Corpo de Bombeiros e fala que tem que apagar uma queimada, eles não sentem a necessidade de apagar a queimada. Porque o Corpo de Bombeiros pensa da seguinte forma: o cara está queimando o lote dele para acabar com o capim. Olha a ideia. Não vou mexer com isso não. Então o Corpo de Bombeiros nem vai, muitas vezes, apagar o fogo de muitas situações. Obviamente as situações mais midiáticas, eles estão lá desesperados, mas muitas situações pontuais, eles nem vão mais, porque é tantas que, primeiro, eles não vão dar conta. Segundo, a cultura agora pode queimar de novo. Então a cultura que a gente tinha 50 anos atrás de queimar, ela está voltando, e está voltando sim por causa do Bolsonaro. Hoje, a Polícia Militar, que tem a obrigação de investigar, né, a subdivisão ambiental da Polícia Militar, tem a obrigação de investigar, né, a Polícia Militar tem que, na hora, prender quem está queimando, a Polícia Civil tem que investigar, botar o cara que queima na cadeia, não faz isso mais. Por quê? Porque na cabeça dos agentes de segurança pública, queimar é uma coisa de direita e pode, e não queimar é uma frescura de esquerda. Então, para entender por que hoje as queimadas continuam e o presidente Lula dificilmente teria condições de reverter essas queimadas, é porque a ideologia em favor das queimadas, ela chegou principalmente nos segmentos de segurança pública, onde o discurso bolsonarista encontrava eco, porque o discurso esquerdista era acabar com a polícia militar. Então, de um lado, nós tínhamos o bolsonarismo, fazendo um discurso bonito ali, valorizando a polícia. Do outro lado, o discurso de esquerda falando que tem que acabar com a polícia militar. Então, quem que é polícia militar? O bombeiro, que também é militar, e obviamente a guarda civil, que o sonho é ser uma polícia militar. Quem que eles ouvem, né? A polícia civil também. Quem que esse pessoal acabou escutando nos últimos anos? O discurso bolsonarista. Porque o discurso do bolsonarista não falava que tem que acabar com eles. Esse discurso bolsonarista ganhou eco, e agora as instituições que precisam combater as queimadas, elas entendem que as queimadas estão de boa. Tá de boa aquele camarada queimar o lote dele, porque senão vai ficar muito caro para ele capinar. E é isso que acontece. O camarada precisa, né, queimar aquele pasto ali, porque está muito grande, tem bicho, matam os bichos, é isso mesmo. O cara queima tudo, e a polícia que deveria agir, ela não vai agir porque ela acha que está certo, porque Bolsonaro que falou que tem que queimar, já que o Bolsonaro é a favor das queimadas, tem que queimar tudo. Então, quem é culpado por essas queimadas de hoje? A bancada ruralista, claro, e além dessa bancada ruralista, o Bolsonaro, que além de ter trago o discurso contra as vacinas, além de ter trago o discurso a favor da ivermectina e da cloroquina como remédios para a Covid-19, a favor de ter trago esse discurso que a doença que estava matando gente no mundo inteiro era só uma gripezinha, ele também trouxe um discurso de que é coisa de esquerda preservar o meio ambiente. Ele também trouxe um discurso de que quem é de esquerda quer contra a queimada. E aí, o policial, para não ser de esquerda, ele acaba deixando a queimada acontecer. Então, quando uma pessoa vier falar que, olha, é governo Lula, está queimando como antes, sim.
Está queimando principalmente porque a cultura de hoje ela foi implementada pelo Bolsonaro e o máximo que o Lula tem alcance é nas instituições federais. O Lula não manda na polícia militar, o Lula não manda na guarda, na guarda civil, na guarda metropolitana das cidades maiores, o Lula não manda também nos bombeiros militares. Então não adianta olhar nesse momento e dizer que há omissão por parte das equipes de segurança que deveriam estar botando quem está queimando na cadeia. Essa omissão seria por causa do Lula. Por que eu trouxe isso? Porque uma pessoa que foi presa por causa das queimadas, está aqui a notícia, ó. Homem é preso por queimar fazendas e diz que motivação foi política. Então, lógico, né, nós estamos falando nessa questão da queima criminosa, mas dá para entender que tudo isso aí é só, né, envolvimento ideológico. Agora deixa eu ler aqui alguns comentários. Faz o M, São Paulo vai virar Colômbia do cartel de São Pablo. Bolsa colocar fogo para falar. Tô tentando ler aqui, tá, gente? Que hoje tá pequenininho, estão pequenininhos os comentários, por isso que eu tô lendo menos. Mas eu queria pedir você para liberar aí um sapeca Xandão para fazer o algoritmo entregar mais a live. E vamos nessa. Eu queria agradecer muito a audiência, tá? Chegamos a 2.000 pessoas assistindo aqui. Queria agradecer muito o carinho de todos vocês. E vou trazendo aqui mais, vou lendo os comentários. João de Souza, o pessoal tá... Ah, e quem não ajudou com o Pix ainda, gente? O Pix tá aqui, 31. Eu ia falar o outro, mas o que está escrito aqui é 038-761-09604. Ele vai pagar os prejudicados. Muita gente participando. Os animais cada vez mais sofrendo as consequências malignas do ser humano. Exatamente. Né? Os animais, quando os caras botam fogo, eles botam fogo para matar os animais mesmo, tá? Logicamente eles falam algum animal que, entre aspas, mereceria morrer, porque o ser humano ele é cruel. O ser humano escolhe os animais que mereceriam morrer, em vez de deixar os animais na deles. Aí fala, não, para matar cobra, para matar isso, e mata tudo. Fala que é para matar cobra, para matar isso, mas mata tudo. Aí queima tudo, mata todos os bichinhos, e as instituições só protegem os bichinhos fofinhos, e aí depois que matam tudo, eles dizem que estavam queimando para matar só as cobras. Cobra pode morrer, mas matam tudo. Aí planta soja por cima. E o pessoal fala que não come animaizinho, né? Não come animaizinho não para preservar, mas vai lá e come a soja que causou a morte de um monte de animalzinho. E assim vai. Vamos nessa. É sofrido, é. Petrobras salta 9% com ações elevadas e aumento de cotação do petróleo. Bom, grande crescimento aí da Petrobras, lógico, né? Se a Petrobras tem petróleo, a Petrobras vai crescer. E, obviamente, nesse momento a gente imagina que o nosso pré-sal, que poderia ser nosso, cresceria 9%. 100 novos focos de incêndio em São Paulo matam 2 pessoas. 3 foram presos. Política Nacional de Transição Energética tem potencial de atrair 2 trilhões em investimentos e gerar 3 milhões em empregos. Então, no campo econômico, a gente está indo bem, tá, gente? Está melhorando. Lula diz que Petrobras deve fortalecer empresas brasileiras através do uso de conteúdo nacional nas operações. Conteúdo nacional é o que é produzido no Brasil tem que ter uma parte de participação de empresas brasileiras. Então, para produzir petróleo no Brasil, a Petrobras é obrigada a contratar empresas brasileiras, tanto equipamentos brasileiros quanto empresas de prestação de serviços brasileiras. Quem que acabou com isso? Assim que a Dilma caiu, acabaram com o conteúdo nacional. Obviamente foi o Temer, né? Porque eles não iam esperar o Bolsonaro ser eleito para acabar com a preservação não do meio ambiente, mas da economia brasileira. STF marca para sexta-feira julgamento de recursos da rede social X sobre bloqueio de perfis investigados. E aí nós vamos ver se o Elon Musk conseguiu chantagear a justiça brasileira, porque é isso que o Elon Musk está fazendo. Ele está chantageando a justiça brasileira, recorreu no STF, vamos ver se ele vai vencer depois da chantagem. Muito obrigado, Betina Velasco, que mandou um super sticker. Gente, quem puder ajudar o Pix aqui, 038-761-09604. Tem Pix aí, Alan, se tiver. Olha, se alguém mandou Pix e não chegou, porque não chegou nenhum até agora, é problema no aplicativo, tá, pessoal? Eu leio à noite, então peço desculpas se chegou algum, se alguém mandou Pix e não chegou aqui pra gente a notificação. Nós não estamos no estúdio também hoje não. Gás para todos. O governo Lula vai ampliar a distribuição de gás a 20 milhões de famílias de baixa renda. É esse tipo de medida que normalmente buscam combater,
Lógico, quando nós temos qualquer tipo de medida que é em favor das pessoas mais humildes, o bolsonarismo ele tende a combater, tende a falar que é gastar dinheiro com pessoas que, entre aspas, seriam vagabundas, e temos também alguns movimentos bizarros como o bloqueio de verbas que seriam para programas sociais, como é o caso da redução do teto, todos esses movimentos que são contra o Fernando Haddad, quando dizem que o Fernando Haddad foi obrigado a reduzir em tanto o investimento, é esse tipo de programa aqui que eles estão tentando derrubar, né, os programas como levar gás, levar eletricidade. Após Pix para a Tabata em São Paulo, o banqueiro Armínio Fraga financia 5 candidatos a vereador do Rio. Então, para quem acha que a Tabata é uma pessoa que seria economicamente de esquerda, tá? A Tabata faz de conta que é de esquerda porque ela tem pautas ali identitárias que algumas pessoas acham que são pautas de esquerda. Tá aqui, ó, o banqueiro mandou um Pix para a Tabata. Muito estranho, porque banqueiros estão apoiando o Pablo Marçal. Mas mesmo que os banqueiros estejam apoiando o Pablo Marçal, um banqueiro mandou um Pix para a Tabata. E a Tabata é a pessoa que levanta a bola para o Pablo Marçal cortar. Tudo muito estranho. A Tabata, ela traz exatamente aquilo que o Pablo... Ela traz um negócio para o Pablo Marçal se proteger, exatamente naquilo que o Pablo Marçal precisaria ser... né, que o Pablo Marçal precisaria de ter um motivo para explicar. E ele está fazendo isso. Fraga é um antigo apoiador da deputada que busca pela primeira vez um cargo no executivo. A deputada, não é o Fraga não. O Fraga tem dinheiro demais. Ele tem deputados e outras pessoas que fazem por ele. Ele mesmo não vai fazer. Muito obrigado, Betina Velasco. Gente, eu queria agradecer a gigantesca audiência aqui, mas agora é a hora do Boa Noite 247. Eu volto às 22 horas com a análise do Estopa, né, com a análise muito mais aprofundada. Vou estar aqui nesse mesmo cenário. Hoje a gente fica por aqui porque o sono bateu, não dá para continuar. Então eu peço para vocês que, por favor, compartilhem mais uma vez essa live, isso ajuda a gente a crescer o alcance, e que, por favor, deixem o like e convidem pessoas para participarem mais tarde, às 10 horas da noite, aqui no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado, valeu e até mais tarde.